Bom, então nós vamos iniciar hoje a elaboração de mapas para o estudo da forma urbana. E para isso vamos usar uma ferramenta GIS, que é um tipo de georreferenciamento, como eu conversei com vocês na semana passada. Eu pedi para vocês baixarem o QGIS, naquele link que eu mandei, e eu peço desde já desculpas, porque o vídeo que eu fiz estava numa versão um pouco anterior, e eu vi agora à tarde que a interface é um pouco diferente, e isso deve ter dificultado um pouco para vocês, né? Assim como dificultou para a Rose e dificultou para mim, quando eu baixei a versão nova para verificar o que estava acontecendo. Mas é importante, gente, sempre que trabalhamos com uma ferramenta, entendermos que a interface muda mesmo, né? De uma versão para outra vai mudando. Quem trabalha no AutoCAD há um tempo sabe que já mudou bastante. E o importante é a gente conseguir entender a interface geral do programa, muito mais do que os ícones, né? Os atalhos. É a gente entender como o programa funciona, como ele se organiza, para que ele serve, sobretudo, quais são as suas potencialidades e quais as suas limitações. A gente vai trabalhar aqui um pouco com as potencialidades e as limitações do GIS. E é uma ferramenta muito útil para fazer esse tipo de análise da morfologia, essa análise morfológica, que é mais dura do que a do Kevin Lynch. Então, é possível fazer uma análise da cidade, né, mais subjetiva, mais psicológica, que envolve mais um estudo de campo, entrevistas, a percepção das pessoas, e é possível também fazer análises mais objetivas, a partir de mapas temáticos, como a Lilian passou para vocês. Então, para essas análises mais duras, mais rígidas, as ferramentas GIS são muito úteis. A Lilian pediu 5 mapas para vocês, se eu não me engano, e ficou um pouco puxado, né? 5 mapas, se eu não me engano, não, são exatamente 5 mapas, e é um pouco carregado o que ela solicitou. Para quem já domina o programa, é simples, mas para vocês aprenderem o programa fazendo os mapas, vai ficar um pouco carregado. Então eu pensei na aula de hoje funcionando da seguinte maneira. Primeiro eu vou produzir os mapas que ela pediu, eu mesmo aqui compartilhando a tela, e se vocês tiverem dúvidas, me interrompam. Depois que eu produzir os mapas, o vídeo vai ficar disponibilizado para vocês. A gente faz um intervalinho de meia hora, até para vocês trabalharem, e depois eu volto para poder orientá-los. Podemos conduzir dessa maneira? Eu também pensei que a gente pode ir interrompendo a gravação, já que cada um de vocês vai fazer um mapa, né, sobre um tema específico. Eu começo a gravação, faço uma introdução, paro, e ela vai ficar gravada no chat para vocês. Por que isso? Porque a maneira mais efetiva de se aprender um programa, claro, é usando o programa, mas também assistindo o vídeo do YouTube, né? Quem tem o hábito de aprender programa sozinho em casa, sabe que a melhor maneira é um passo a passo no YouTube. Não tem erro, vocês têm um vídeo tutorial ali. Então, o que eu vou fazer nesse primeiro momento é isso: a gente vai fazer um vídeo tutorial produzindo os 5 mapas solicitados pela Lilian, com a vantagem que vocês podem e devem me interromper, principalmente quem já tentou carregar os shapes, quem já trabalhou com o programa, quando tiver alguma dúvida ao longo desse tutorial. É até interessante que essas dúvidas fiquem registradas no vídeo. Tá bom? Então vamos lá, vou compartilhar aqui a tela do programa com vocês. A minha sugestão é que vocês deixem o programa aberto e, na medida em que eu for finalizando as etapas, vocês façam no programa, porque as etapas são muito simples. Primeiro, vamos carregar aqueles arquivos que todos vocês utilizarão. Ah, eu vou fazer um mapa viário, um mapa de uso do solo, figura e fundo, gabarito, geomorfologia, né? Hidrogeomorfologia. Tanto faz. Todo mundo vai precisar carregar alguns shapefiles, que são os arquivos que funcionam aqui no GIS. Então vamos lá. Primeira coisa, gente, vocês vão abrir o GIS, vai ficar essa tela branca, e ele tem essa interface que é muito comum, né? Também do SketchUp, do AutoCAD. A gente tem um grande espaço vazio, que é o Canvas, né? Ou é o visualizador, é o espaço principal do programa onde a gente vê o objeto que está sendo trabalhado. À esquerda temos alguns menus. Vocês tinham navegador e camadas, se eu não me engano. Deixa eu achar aqui. Navegador, né? Eu acho que o de vocês está assim. Não precisa usar o navegador, tá, gente? Então é só fechar aqui e ficar só com as camadas, que é mais importante para a gente. Aqui em cima, as barras de ferramentas. E aqui embaixo, alguns dados
que se referem quase sempre a medidas, coordenadas, localização. É igualzinho no AutoCAD e no SketchUp, tá? Então, quem não tem familiaridade com o software, eu já dou essa dica. Familiarizem-se com a interface do programa, com a maneira como ele organiza as informações, porque a gente fica a vida inteira aprendendo, tá? Eu costumo falar isso quando eu dava aula de AutoCAD, e é verdade. Ninguém sabe mexer em tudo do programa, seja no GIS, seja no AutoCAD, seja no Photoshop. Ninguém sabe tudo do programa, gente. Vocês podem achar que é exagero, mas nem quem fez o programa sabe tudo do programa. Porque, se vocês forem ver o nome da equipe, são dezenas de pessoas, às vezes centenas, e o programa está sempre sofrendo constantes atualizações. Então é importante a gente saber como navegar no programa, como conhecer as interfaces, as principais ferramentas, porque aí a gente vai aprendendo, principalmente porque o programa está sempre se atualizando, beleza? Então, para carregar aqueles arquivos que vocês baixaram, basta vir aqui, ó, no canto superior à esquerda, onde está escrito Gerenciador de Fontes de Dados Livres. Ou, quem preferir, clica com o botão direito nessa barra cinza. Isso também é muito comum de muitos programas, gente. Se a gente clicar com o botão direito na barra de ferramentas, vai abrir um painel com muito mais opções de ferramentas. E aí aqui tem uma opção, gerenciar camadas. Se vocês clicarem aqui em gerenciar camadas, vão aparecer aquelas imagens do vídeo que eu gravei para vocês. Olha elas aqui. Ok? Então, tanto faz. Vocês podem clicar aqui, ó, adicionar camada vetorial, ou clicar aqui, gerenciar dados de fontes livres. Vamos no gerenciar dados de fontes livres, que todos vocês estão vendo. E aí existem vários tipos de camadas georreferenciadas. As principais com as quais nós trabalhamos são vetores e raster. O vetor é um termo que vocês aprenderam lá na física, né? O vetor ele tem uma direção e uma potência, né? Tem um sentido e tem uma força. Então, o que significa isso? Que vocês têm figuras como arcos, linhas, pontos, que vocês podem aumentar ou diminuir infinitamente. Quando a gente trabalha com vetor, a gente pode ampliar ou diminuir, porque é uma grandeza escalar. Os vetores na física são grandezas escalares. Então, eles podem ter escalas diferentes, não tem problema. Já o raster são imagens como JPEG, PNG, BMP, que a gente não pode aumentar indefinidamente. Se a gente aumentar indefinidamente, a gente vai começar a ver aqueles quadradinhos que a gente chama de pixels, tá bom? Então, por exemplo, uma foto de satélite é um arquivo raster, né? A gente tem uma resolução. A gente não pode dar um zoom numa foto de satélite indefinidamente até enxergar uma grama. O vetor a gente pode ampliar indefinidamente, tá? Ele não tem um tamanho específico. E aí a gente clica aqui então em vetor e vem nesses três pontinhos para poder encontrar os arquivos. Primeiro arquivo que eu quero que vocês baixem, todo mundo, todos os mapas vão precisar, é o litoral de Vitória. E aí é que eu já peço desculpas novamente porque houve algum erro lá no GeoWeb da prefeitura, que o arquivo litoral hoje de tarde estava com 1 KB. Então a Rose, eu sei que passou por isso, a Mônica. Quando vocês abrirem aqui os shapes baixados, né, lá do litoral, vocês vão ver que tem vários tipos de arquivos, CPG, DBF. Vamos pegar esse que aparece escrito AutoCAD Shapefile, AutoCAD Shape Source, desculpem. E percebam o tamanho dele, ele tem 912 KB. Se aqui tiver 1 KB, você tem que voltar lá no GeoWeb e baixar de novo, porque eles já acertaram. Vamos carregar aqui o litoral. Abrir, adicionar, fechar. Pronto. O litoral nada mais é do que o litoral do Oceano Atlântico e da Baía de Vitória. Há alguns trechos que ele está retilíneo, porque são os limites continentais dos municípios vizinhos. Esse site ele oferece arquivos do município de Vitória. Então, por isso que aqui está retilíneo, porque a gente não vai trabalhar com esses municípios vizinhos. Eles só vão emoldurar, por assim dizer, aquele município no qual estamos trabalhando. Depois de carregar o litoral, cliquem novamente aqui, né? Gerenciador de fontes de dados livres. Deixa eu tirar esse, gente, para ficar mais parecido com, com a carinha em que vocês estão trabalhando. Novamente, gerenciador de fontes de dados livres, 3 pontinhos,
voltem lá nos arquivos que vocês baixaram e carreguem a estrutura viária. Deixa eu achar aqui. Tinha esse, gente. Aqui, estrutura viária. Mesma coisa, AutoCAD Shapefile. João, justamente sobre a Abrir. estrutura viária, é normal que tem pedaço que não aparece? Não, Avenida não é Ferrari, normal por não, exemplo, que Fred. não aparece? Isso daí, na verdade, é uma questão lá do GeoWeb, porque esses arquivos são produzidos em datas diferentes. Então, quando eu peguei, eu percebi também, Fred, que aqui não está aparecendo, né, Dom Bosco. E aí, vocês vão carregar a estrutura viária, vão perceber que alguns pontos não aparecem. Então, já respondendo a pergunta do Fred, vou responder fazendo aqui, depois eu explico, Fred. Carreguem mais um shapefile, que vai aparecer aqui como camada. Temos o litoral, a estrutura viária. Vamos lá novamente, gerenciador de fontes de dados livres, esse ícone no canto superior esquerdo, três pontinhos para buscar. E aí eu quero que vocês peguem projetos viários, ok? Fred, Mônica, eu não sei se eu te passei essa, projetos viários, mas eu acho que eu mandei, né? Seria interessante que vocês já carregassem esses arquivos antes para visualizar. Mas a gente teve esse problema que a Rose me passou, mas ela também só me passou hoje, né? Foi a primeira pessoa que relatou a dificuldade em carregar. Quando vocês abrirem os projetos viários, adicionar close, vocês vão ver que fechou aqui, tá vendo, Fred? Ou seja, aquela rua que estava incorreta, ela é um projeto viário. E essa aqui é uma via interna do Salesiano. Eu não sei se vocês têm aí na mente o mapa do Salesiano, mas isso aqui é um meio-fio que só existe de um lado. Do outro lado é uma quadra, mas é uma via privada, né? Uma via particular. Então ela não está completamente levantada pela Prefeitura de Vitória. É por isso que ela está incompleta. Não preocupem-se com essa rua, porque ela está dentro do Salesiano, mas carreguem os projetos viários porque a Rua Dom Bosco, na época que esses shapes foram disponibilizados pela prefeitura, ela era ainda um projeto. Aqui no Romão também há muitos projetos, há muitas vias incompletas, não é, Fred? Estrutura viária no Romão, completamente incompleta. Mas não tem problema também, porque quem for fazer o mapa de hierarquia viária vai usar um outro shape que aí sim ele está completo aqui na parte alta. É difícil também levantar os becos, as escadarias, principalmente com larguras, como nós temos aqui. Existe um outro shape que são eixos viários. Esse shape não tem a largura das vias, ele tem as vias como uma linha única, passando no seu eixo. E aí, naquele shape, a gente vai conseguir ter os becos e escadarias do Romão. Mas para quem não for fazer o mapa de hierarquia viária, basta carregar esses três shapes: litoral, estrutura viária e projetos viários. Percebam que um objeto, né, uma camada, pode estar acima ou abaixo. Se vocês clicarem aqui e arrastarem para cima, olha, sumiu tudo, né? Por que que sumiu tudo? Porque o litoral ficou em cima da estrutura e dos projetos viários. Se vocês puxarem para baixo, agora estão aparecendo só os projetos. Então, coloquem sempre o litoral com uma primeira camada, camada mais de baixo, tá bom? Uma vez que vocês carregaram essas três camadas, litoral, estrutura e projetos viários, a gente vai configurar essas cores, que vocês já devem ter percebido que estão um pouco estranhas. Quando a gente carrega um shape no GIS ou no ArcMap, que são os dois principais programas de GIS, né, o QGIS e o ArcMap, ele entra com uma cor aleatória. O programa escolhe uma cor aleatória para vocês. E aí vocês precisam configurar as cores. Primeira cor que nós vamos escolher aqui é a cor do fundo. Estão vendo essa parte branca aqui? Ela é a prancheta, vamos assim dizer, a folha de papel. No nosso caso, ela corresponde ao mar e à Baía de Vitória. Então, venho aqui em projeto, propriedades do projeto, e tem aqui uma opção, cor do plano de fundo. Cliquem aqui na cor, deixa eu vir aqui, ó, em escolher cor, e escolha uma cor que você acha que seja interessante para água, né, gente? Às vezes o GIS ele dá uma opção, water, land,
Não está aparecendo aqui para mim. Então eu não vou nem lá escolher cor, eu vou pegar esse azul aqui, ó, bem clarinho. Diferente do AutoCAD, gente, as cores que nós vemos aqui são as cores que já vão para a impressão. Então vamos evitar aqueles tons RGB do AutoCAD, aquelas cores muito, como dizer, muito brilhantes, né? Agora está me faltando a palavra. Vamos trabalhar com tons pastéis e não tons gritantes, tá? Tons pastéis porque a gente já está pensando no mapa como uma impressão. Esse azul aqui é bacana. Em geral, as cores que o QGIS te oferece já são tons pastéis, tons bons para impressão. Escolhi aqui a cor do pano de fundo. Espera aí que minha barra de ferramentas aqui do Windows está atrapalhando. Aplicar, apply. Apply, ok. Já melhorou um pouquinho, né? Agora vamos melhorar a cor do litoral, que na verdade é a nossa terra. Para melhorar a cor do litoral também é bem simples a interface, gente, é bem intuitivo. Basta dar 2 cliques aqui nesse quadrado em frente à palavra litoral. Se vocês derem 2 cliques rápidos, vocês vão provavelmente abrir aqui em simbologia. Quem estiver vendo isso que eu estava vendo antes, não tem problema. É porque a gente entrou aqui em uma série de menus dessa camada, que é a camada litoral. Venho aqui em simbologia, e aí aqui em cor, escolham outra cor. Tá? Nessa nova versão, não estão aparecendo aquelas cores que eu mencionei para vocês. Vamos pegar esse Simple Green, né? Um verde simples. Não gostei, tá, gente? Não gostei, mas não tem certo nem errado. Fica a critério de vocês. Vou colocar esse aqui, ó, que é mais claro, um tom mais agradável. Então, configurei a cor do mar, configurei a cor da terra. Agora, vamos configurar a cor das vias. Mesma coisa, eu vou dar 2 cliques aqui sobre a linha. Percebam que tem uma camada que aparece com quadrado e tem outra que aparece com linha, porque existem 3 tipos de camada: pontos, linhas e polígonos. Então, sempre que aparecer um quadrado com alguma cor, quer dizer que essa camada ela é um polígono e ela pode ser preenchida, ela pode ter um preenchimento sólido, uma hachura. Quando aparece só uma linha, quer dizer que ela não é um polígono, ela é uma linha aberta e a gente não consegue preencher. Ou seja, se eu quiser pintar o interior dessas ruas de uma cor, eu teria que transformar essa camada em polígono. É possível? É. É possível, inclusive, de uma maneira automatizada. Mas a chance de dar erro, principalmente quando há muitas linhas, é grande. Porque as linhas têm que estar se encostando. A gente vê aqui que tem várias linhas abertas, né? Várias linhas unifilares. Então não é tão simples assim. A gente não vai preencher as nossas vias com um sólido, porque elas são um shape do tipo linear, são linhas e não polígonos. Basta dar 2 cliques sobre a linha e escolher uma cor que vocês achem adequada. Vamos escolher cores bem pastéis, né, como eu já falei, mas principalmente para essas 3 camadas, porque elas são camadas que vão servir como pano de fundo. Então, cores suaves para essas camadas. Tá bom? Vamos vir aqui pegar preto, né? Preto, talvez um pouco mais claro, um cinza. Vamos dar uma olhada como é que fica. Aplicar. Esses podem arrastar aqui para ver, ó. Acho que ficou bacana. Os projetos viários vão ter que ficar claro na mesma camada da estrutura viária, na mesma cor, desculpa, na mesma cor da estrutura viária, porque a gente não quer distinguir o que foi projetado do que foi construído, já que nesse caso nos interessa a Rua Dom Bosco, que já existe. Então a gente pode copiar a cor, além daquela do conta-gotas, né, que a gente tem em todos os programas, a gente tem aqui uma opção interessante, gente, que é copiar cor. Então eu quero copiar a cor de uma camada para outra. Eu venho aqui na cor, aliás, vou dar uma clareada ainda um pouco mais, tá? Pronto, aplicar. E aí eu venho aqui, olha, copiar cor. Ok. Agora eu vou dar 2 cliques nos projetos viários. Venho aqui em cor, colar cor, aplicar. Ok. Beleza? Isso aqui é o que eu quero que todos vocês façam. Quem for trabalhar
Em qualquer um dos mapas, vai precisar da terra e das vias, até para a gente ter uma referência das localizações. Vou interromper agora o vídeo, para quem não conseguiu fazer isso, abrir o vídeo aqui no Teams e tentar fazer. Deixa eu pegar aqui, parar a gravação.